Eu sou o Maércio, eu sou educador do movimento e neurocientista. E eu vou apresentar um caminho de práticas corporais que você já deve ter experienciado em algum momento da sua vida, principalmente na infância, mas que na maior parte das vezes é perdido ao longo do tempo. Eu estou falando da imagética motora. Uma das primeiras pesquisadoras do movimento a falar de imagética foi a americana Mabel Todd, em um livro chamado O Corpo Pensante, nos anos 30. Nesse livro, ela escreveu: vivendo, o corpo carrega seu significado e relata sua própria história, em pé, sentado, andando, acordado ou dormindo. Muito conectada às questões relacionadas à expressão do movimento, em especial como a expressão é fruto de nossas experiências subjetivas, no mesmo livro escreveu: a autoexpressão está nos equipamentos mentais e emocionais, temperamento, personalidades, experiências e preconceitos, influenciando e controlando a relação das partes do corpo com o todo. Esse equipamento inclui a unidade motora para o movimento, a ação neuromuscular sobre os ossos. Nós nos sentamos e caminhamos como nós pensamos. Um aspecto importante da imagética motora é que essa técnica é capaz de produzir uma melhor organização corporal, além de outros ganhos no movimento, ao conectar mente e corpo físico. Isso é possível pois os movimentos de qualquer parte do corpo são provocados pela ação muscular padronizada no sistema nervoso em resposta à concentração no movimento em uma situação imaginada. Imaginar é uma forma de se mover, ou ainda, de melhorar o movimento. Nessa primeira aula, veremos aspectos importantes do controle do movimento e como a imaginação pode nos auxiliar nesse processo. Além disso, faremos nossa primeira prática conectando imagem e ação, ou seja, movimento. O sistema nervoso inicia, regula e monitora todos os movimentos produzidos voluntariamente pelo nosso corpo, além daqueles que acontecem sem termos que pensar conscientemente para isso. Exemplos disso são a nossa respiração, os batimentos do coração ou ainda o espreguiçar que fazemos ao acordar pela manhã. Aliás, você já se espreguiçou e bocejou hoje? O movimento é resultado de uma atividade integrada do sistema nervoso, tanto sua parte voluntária quanto a involuntária. Um dos processos presentes nessa integração é nossa imaginação e a capacidade que temos de simular nossos próprios movimentos e os dos outros em nossa mente, sem necessariamente realizarmos esses movimentos que observamos. Isso nos possibilita experimentar como seria valioso integrar o movimento imaginado e o movimento realizado no espaço em uma prática corporal. O que você acha sobre isso? Ao longo das próximas semanas, todas as sextas-feiras de outubro, eu estarei propondo caminhos em que o movimento e a imaginação caminhem juntos. Para isso, eu te faço o convite de estar comigo, experimentando esses caminhos e percebendo como eles podem fazer sentido em sua vida diária, desde as tarefas mais básicas como sentar e ficar em pé, até outros não tão complexos, mas cheios de detalhes, como o nosso caminhar. Que tal? Vamos começar? Bom, a gente vai começar no chão, escolha um lugar na sua casa que você possa se deitar. Se esse lugar que você escolheu for um piso frio, experimente cobri-lo com uma toalha ou com um tapete, para que seu corpo não fique em contato direto com o solo. A gente vai começar deitando e se espreguiçando. E esse espreguiçar, ele não é em si um movimento. Ele é um pedido do corpo expresso em movimento. Então tenta nesses primeiros minutos sentir o que seu corpo está pedindo para que você faça. Ah, importante. E se um bocejo vier,
deixa esse bocejo acontecer. A ideia é essa, é iniciar espreguiçando o corpo, bocejando, é sempre um movimento livre, de preferência essa hora esquece da tela, vai ao encontro desses pedidos. E esse espreguiçar, ele pode tomar o seu tempo, não necessariamente o tempo desse vídeo. Depois que você se espreguiçou, deite com as costas no chão, as pernas dobradas, as plantas dos pés bem apoiadas no chão. A gente vai apoiar as mãos aqui em cima do tronco e vai fechar os olhos um pouquinho. Esse primeiro momento é o momento em que a gente faz uma paisagem sensorial e perceptiva de nós mesmos. Nessa paisagem, a gente descreve, colore como o nosso estado do corpo se expressa nesse momento em que a gente se encontra. E essa coloração, essa paisagem, ela pode ser feita de diversas maneiras. Você pode ir por uma via mais física, por exemplo, perceber as tensões do corpo, perceber o que está mais rígido, o que está mais solto, por exemplo. Ou você pode ir por uma outra via, que também é muito bem-vinda, que é a via da imagem, ou da emoção, da memória, o que surge no seu imaginário enquanto você simplesmente se observa. É olhar para si com os olhos de dentro. Então experimente nesse primeiro minutinho fazer essa paisagem de si mesmo, de si mesma. Lembra sempre que esse momento de autoanálise, ele sempre deve respeitar o seu tempo e não necessariamente o tempo do vídeo. Então você pode ir ajustando essa prática ao seu corpo, à sua experiência. A gente vai abrindo os olhos devagar, após essa primeira paisagem, e guarda em um lugar da memória esse estado do seu corpo. A gente vai levar nossa atenção a como o ar entra, invade o corpo e sai. Qual que é o caminho que esse ar percorre no corpo e, em especial, qual o movimento que a entrada, o preenchimento e a saída do ar convida o seu corpo a fazer. Como a sua respiração se expressa em movimento. Então tira 2, 3 respirações para fazer essa percepção da relação entre movimento e respiração, o seu movimento e a sua respiração. A partir de agora, a gente vai entrar em contato com uma primeira imagem, que é a imagem do pistão, tal qual os pistões em motores de automóvel. Esse pistão, ele vai agir da seguinte forma. Quando o ar entrar, esse pistão ele começa a descer em direção à pelve, e conforme o ar vai preenchendo o corpo, esse pistão ele sobe a sua outra parte em direção ao crânio. Então ele faz um movimento primeiro em direção à pelve e depois em direção ao crânio, chegando no seu máximo de comprimento. E na exalação, na saída do ar, ele faz um caminho de voltar a seu comprimento original. Então ele desce em direção à pelve,
No prolongamento da entrada do ar, ele sobe em direção ao crânio e na saída do ar, ele recupera o seu comprimento original. E a gente vai integrar a ação da respiração com a imagem do pistão. E vamos fazer algumas repetições dessa integração. Experimente aí. Vá fazendo mais algumas vezes, enquanto eu proponho alguns caminhos para você explorar. Vá experimentando na sua casa e veja se é possível perceber alguma mudança na forma como o movimento se expressa na sua respiração, no seu corpo. Se existe algum movimento novo que acontece que antes não havia acontecido. E faça mais uma ou duas repetições e faça uma pequena pausa. Lembrando que você pode trabalhar de olhos abertos e de olhos fechados, mas perceba se a escolha que você fez permite que você mantenha o seu estado de atenção a si mesmo, a si mesma. Portanto, se você fechar os olhos e você sentir um sono profundo que te leva para longe, abra um pouquinho os olhos, foque numa direção específica e recupere a atenção. A gente inspira e expira normalmente agora, sem nenhuma indicação da imagem, sempre acolhendo o que sobra da imagem. E nós vamos para a nossa segunda imagem, que é a imagem do guarda-chuva. Agora, ao invés de um pistão, existe um guarda-chuva dentro do tronco e ao inalar, esse guarda-chuva se abre, expandindo dentro do corpo. E ao exalar, esse guarda-chuva ele volta ao seu estado inicial. Então, durante a inalação, o guarda-chuva abre e durante a exalação, o guarda-chuva se fecha. Experimente aí na sua casa. Continue experimentando no seu tempo de inalação e no seu tempo de exalação, enquanto eu proponho novamente que você perceba se algo de novo acontece no seu corpo, expresso pelo movimento. Se algo acontecer, traga à luz da consciência isso que acontece de uma forma não percebida antes. Faça mais 2 respirações, 2 ciclos, para a gente finalizar essa etapa. Entre numa pausa pequena, e agora a gente vai se dirigir a uma outra posição sentada. Então a gente vai deixar os joelhos descansarem para o lado, pode ser o lado direito ou o lado esquerdo, você pode escolher, permitindo que o corpo fique de lado. E para a gente se levantar, a mão que estiver por cima, ela apoia no solo, a outra mão envolve o tronco
e a gente empurra o solo, e quando der, a outra mão ajuda, e você desenrola até você chegar na posição sentado. Chegando lá, a gente se ajeita, conforme seja melhor para você. Se for preciso, você pode colocar um livro sob a sua pelve ou uma almofada, de tal forma que você sinta o máximo de conforto possível na sua coluna. Sempre procure o máximo de conforto possível para a sua coluna. Nessa posição sentada, agora, a gente vai integrar as duas imagens, a imagem do pistão e a imagem do guarda-chuva. O pistão, ele propõe uma resposta de movimento específica e o guarda-chuva, outra resposta específica. Tenta descobrir no seu corpo que respostas são essas e vá dialogando com essas respostas, tentando formular uma experiência única, que é a sua experiência. Vamos lá, pistão e guarda-chuva, ao seu tempo. Vai finalizando, lembrando sempre que na sua casa esse tempo ele pode ser modulado conforme você queira. Pode ser mais tempo de respiração, pode ser talvez um pouco menos, mas não tão menos o quanto nós fizemos aqui. E vamos agora encerrar nossa prática mais uma vez no chão, fazendo mais uma paisagem sensorial. Mas essa paisagem agora ela tem mais um objetivo. Além da gente perceber o nosso estado, é importante que a gente o compare com a percepção que a gente fez lá no início, antes de começar a prática. Vamos lá. Lembra, paisagem sensorial e perceptiva. Reconhecer no próprio corpo o estado presente do corpo, via fisicalidade, via corpo, e via imagem, via memória, via pensamento. Agora a gente não precisa pensar na imagem do guarda-chuva, nem da imagem do pistão, mas de uma certa forma a gente vai acolhendo as sobras das imagens no corpo. É importante reconhecer o que muda, quais são os contrastes possíveis de serem percebidos. Vai amarrando a sua paisagem. E mais uma vez vira de lado, se encaminhando para sentar. Se apoiando. Finalizando. Sempre, sempre, sempre vá dialogando a sua prática com o seu tempo, com a sua necessidade. Bom, me conta nos comentários desse post o que você achou da prática, o que você sentiu, percebeu, quais foram os seus contrastes, tudo aquilo que passou durante a prática para você. Eu te aguardo na semana que vem para uma aula em que vamos experimentar o repouso de um jeito diferente. Até lá!